A Guarda Municipal foi acionada por uma mulher que encontrou um bebê do sexo masculino na noite de ontem. Estava acontecendo um culto numa igreja, na rua Maria Soares, na Vila Industrial, e ali começaram a ouvir choros de bebê. Chamou a atenção de muita gente, obviamente. Chamou a atenção e despertou a curiosidade. Quando foram averiguar, vocês vão saber mais detalhes agora com a nossa repórter Cassiene Alves. A gente abre o programa com você, Cass, para relatar o que está acontecendo no município de Campinas. Esse caso que pega muita gente de surpresa, mas que não é tão incomum assim de acontecer. Ótima semana para você, minha amiga. Boa tarde de segunda-feira. Júlio, boa tarde a você, a todos que nos acompanham aqui no Tá No Ar Campinas. Exatamente, né? Essa história acabou chamando a atenção, uma cena, né, de repercussão que aconteceu ontem à noite e todos aqui, né, da cidade de Campinas estão nesse caso, Júlio, por conta então dessa criança que foi abandonada, né, dentro de um estacionamento de uma igreja, como você disse aí na rua Maria Soares, que fica na Vila Industrial, e foi a Milena que encontrou esse bebê. A gente está, inclusive, na casa da Milena, ela que vai trazer todos os detalhes pra gente, adiantando, né, que isso aconteceu por volta das 9 horas da noite, 9h35 da noite de ontem, domingo, estava tendo esse culto na igreja, e o que ela relatou e que outras pessoas também, né, relataram, que eles escutaram um chorinho de uma criança e quando eles foram até o estacionamento, eles viram então esse bebê, né, do sexo masculino. Ele estava com uma roupinha de frio, a gente tem aí as imagens, né, com uma blusinha, uma calça de frio, estava sujo, um pouco sujo a roupinha desse bebê, e junto dele tinha alguns pertences, tinha fraldinha, tinha também lenço umedecido, e a Milene, ela gentilmente cedeu aqui a casa dela, vai conversar com a gente, vai contar pra gente como que aconteceu, né, Milena, esse caso. Você foi surpreendida. O que você pensou no momento em que você viu aquele bebê? Ele estava entre dois carros. Boa tarde. Boa tarde. Na verdade, quem pegou foi um dos obreiros lá da igreja, né? Como ele fica no estacionamento cuidando da parte de fora da igreja, estava terminando o culto, né? Estava já dando o encerramento do culto às 9h25 da noite, estava acabando. E quando ele escuta o choro do neném, não era um choro abafado, não era um choro que ele foi abandonado dentro de um carro, nada. Quando ele olhou ao lado do carro, o neném estava entre a parede e entre o carro, a lateral do carro, quase embaixo do carro, né? Juntamente com a bolsa, com alguns pertences da criança. A criança aparentemente não aparece nenhum sinal de maus tratos, não, nada disso. Pelo contrário, estava sujo, né, no chão por causa do frio da situação, né? Devido ao horário, a repercussão, que algumas pessoas estavam ali presentes ainda, né, dentro da igreja, né? Aí decidimos trazer para casa para poder tomar todas as providências cabíveis no dia seguinte, que foi hoje. Então, no primeiro momento, então, essa pessoa, né, comunicou, levou até para dentro da igreja essa criança, né, para todo mundo verificar o que estava acontecendo. Ninguém viu, ninguém presenciou nada, ninguém passando na rua, nada. Não, porque a pessoa que deixou, ela deixou do lado direito e ela foi embora pelo lado direito, né? Pelo mesmo lado que ela deixou a criança. Ela deixou, né, sem fazer barulho, nada. Não sabemos quantos minutos a criança estava lá, por quanto tempo, mas não foi por muito tempo, que ele falou que tinha acabado de fazer a ronda, uns 10 minutos, uns 15 minutos atrás, e a criança não estava ali. Então, provavelmente ela ficou deitada no chão há cerca de 10 a 15 minutos, né? Onde levamos para a igreja e já oramos por ela para poder saber qual a direção certa a tomar. Helena, e você trouxe então esse bebê e a informação que a gente obteve, quero que você confirme que você chegou a trocar, então o bebezinho colocou outras roupinhas, chegou a comprar alguma coisa para esse bebê, fórmula, alguma coisa assim, e uma cunhada sua acabou amamentando também esse bebê, isso procede? A gente chegou a fazer compra de fralda, leite, mamadeira,
chupeta, algumas roupas, coberta, né? Foram tudo comprado ontem à noite para poder trazer ele para cá, tá? Aí o restante das coisas a gente ia conseguir hoje. Já conseguimos algumas doações de roupa, de fralda, de leite, para poder dar continuidade se caso, né, a justiça liberasse para ficar com a gente, né? Aí só que não funciona assim, né? Aí existe toda uma fila, é o Conselho Tutelar que dá continuidade a esse processo. Então o bebê ele passou a noite aqui na sua casa e daí hoje pela manhã então vocês entraram em contato com a Guarda Municipal para, né, contar o ocorrido e aí então vocês, né, liberaram a criança. Esse bebê no caso foi encaminhado para a maternidade. Como que você fez? Foi você mesmo que ligou para a Guarda Municipal, menina? Foi eu mesmo que fiz a ligação. Eu liguei no Conselho Tutelar, pedi orientação para eles pediram para mim estar chamando a Guarda Municipal para poder fazer o boletim de ocorrência, né? Aí eu fiz, como eles me falaram, pede para eles ir até o local de vez você ir lá. Aí eu fui orientada por eles, para eles virem até aqui em casa. Quando chegou, aí eles me orientaram que eles levam para o hospital, precisava ver a saúde da criança para saber se é de algum dependente químico, se é de alguma família, investigar de quem é a criança mesmo. Se é algum sequestro, algum roubo, a gente não sabe ainda, né, da onde vem a criança mesmo. Júlio, então esse foi o depoimento da Milena. A gente também tem, a gente vai conversar, vou pedir para ela aguardar um minutinho que a gente vai continuar conversando com a Milena, mas ontem a gente tem também, né, a entrevista desse rapaz que acabou encontrando, ele que ouviu primeiro o chorinho do bebê. Vamos ouvir o relato dele e depois a gente volta a conversar com a Milena e eu trago mais detalhes também dessa ocorrência. Júlio. Estava na porta e de repente eu e mais uma missionária escutamos um choro de uma criança e não estava como se fosse um choro abafado, se estivesse dentro de algo, de carro, de casa. Assim que ela foi lá ver, ela já chegou e trouxe o nenenzinho no colo. Aí eu fui ver se tinha mais algum pertence, algumas coisas, tinha mais uma sacola com algumas roupas, fraldas e um lenço umedecido lá na frente. Aí logo em seguida levamos lá para os pastores para ver qual poderia ser a situação também. Já era tarde da noite também, a partir de umas 9h30 da noite mais ou menos, e já não tinha mais ninguém na rua, e o único local que estava aberto ali naquela rua era somente a igreja, bem na frente, encostado na parede praticamente. Foi deixado lá, né? Foi deixado, e como eu estava na porta eu não vi ninguém passar por ali, então pode ter vindo de um lado e voltado pelo mesmo lado, que era o estacionamento ao lado da igreja. Aí então, Júlia, esse depoimento da pessoa que escutou o chorinho, esse obreiro, como a Milene disse aqui. Então esse foi o depoimento dele, ele disse que foi muito rápido, ele não viu ninguém passando na rua, ninguém deixando essa criança. Ela estava no chão mesmo, né, no chão frio, só com alguns pertences. Como ele e ela também relataram aqui, essa criança não estava com sinais de maus tratos, com sinais que tivesse sido maltratada, né? Ela estava assim bem corada. A informação que nós obtivemos também, Júlio, que essa criança ela foi encaminhada para a maternidade, o estado de saúde dela ela está bem, e aproximadamente essa criança deve ter uns 7 dias, porque ele estava ainda com um cordão umbilical, só que já estava seco, né, praticamente seco. Essa informação que a gente recebeu. A gente esteve no 3º Distrito Policial, onde esse caso ele foi apresentado, e a gente conversou lá também com o guarda municipal Daniel, que ele traz mais detalhes também sobre essa ocorrência, como que foi feito essa ligação para eles, como que tudo aconteceu. Vamos ouvir também o guarda municipal Daniel. Nós estávamos em patrulhamento quando recebemos a informação da nossa central sobre uma ocorrência de abandono de um recém-nascido. Seguimos para o local da ocorrência, onde já seria a casa da mulher que encontrou esse bebê. E conversando com ela, ela disse que encontrou esse bebê por volta das 21h35 da noite anterior, dia 20, e que ela de pronto acolheu esse bebê, levou para casa, alimentou essa criança, deu banho. Inclusive, na parte da alimentação, ela pediu
que sua cunhada desse mamar para essa criança, o que a pediatra nos passou que não pode ser feito em hipótese alguma, pois pode transmitir doenças ou qualquer tipo de situação aí para a criança, que não deve ser feito. Ela falou que o que chamou a atenção foi o choro. E ela foi ver do que se tratava, era um bebê que estava apenas com um macacão, uma roupinha muito fina e enrolado em uma coberta suja e deitado no chão mesmo. Ela só nos relatou que foi no estacionamento da igreja, não chegou a relatar se estava num canto, estava protegido, mas que estava direto no chão. Qual que é o procedimento agora, guarda? Como que vai ser feito então agora os procedimentos? O bebê ele foi encaminhado para a maternidade? Como que está o estado de saúde dele agora? Tem notícias, alguma coisa em relação à mãe dessa criança, familiares? O que cabe à Guarda Municipal, nós fomos até o local, qualificamos essa senhora que acolheu a criança, conduzimos a criança até a maternidade, onde ficou aos cuidados da pediatra, dos enfermeiros. Peso, aparência da criança é de uma criança saudável, graças a Deus. Seguimos agora para o 3º DP para fazer o boletim de ocorrência e aí fica a cargo do Conselho Tutelar das devidas da criança. Não tem marca de violência, não tem nenhuma marca, não aparenta estar desnutrida, não aparenta ter passado nenhuma situação que atenta contra a saúde da criança. O peso está bom, tamanho bom, que aparenta ter entre 7 e 10 dias de idade, ali por conta do cordão umbilical já estar um pouco seco, são informações deles, e que agora eles vão ficar, a criança vai ficar para fazer mais exames, inclusive por conta da amamentação, né, que não foi da mãe biológica, foi de uma terceira pessoa. A gente sabe que a intenção é boa, né, foi amamentar, foi cuidar, mas salientando aí, não pode, em hipótese alguma, quem não é a mãe biológica dar mamar para a criança. Então, o guarda municipal Daniel, né, passou todas essas informações para a gente. O caso ele foi apresentado no 3º distrito e agora o caso ele passou para o 1º DP, onde ele já foi registrado, né, já terminou essa ocorrência. Então, no registro eles registraram aí como abandono de incapaz. Mas tem muitos detalhes ainda, né, Júlio, nessa história, como o próprio guarda municipal disse, que agora o bebê ele está na maternidade, passou por alguns exames, continua lá em observação, justamente por conta de ter ficado, né, abandonado ali somente no chão e também já estava, né, com o cordão, foi amamentado. Então eles estão fazendo todos os exames, mas ele disse que não tinha nenhuma marca de violência e que aparentemente o estado de saúde desse bebê é bom, né? Ele estava com um peso bom, então ele estava corado também, então foram essas as informações. Aqui, junto com a Milene, estão as roupinhas do bebê. Ele estava, né, vestindo essa calça, né, Milene, com essa blusinha aqui, ó, de frio, e também estava com esse cobertor aqui. E foi deixado junto com ele essa sacola também que tem algumas roupinhas aqui dentro. Então ele estava apenas com esse cobertor, com essa roupinha no chão e com essa sacola. Então agora cabe a Polícia Civil, vai continuar nesse caso, vai investigar, saber se tem pistas, né, de quem o abandonou, da mãe, dos familiares dessa criança. O Conselho Tutelar também foi acionado e agora segue, né, em andamento, então, esse procedimento. Agora, o boletim ele foi registrado como abandono de incapaz, mas tem muitos detalhes agora para ser investigado, viu, Júlio? Fato é que realmente chamou a atenção, né, esse caso. Eu vou voltar a falar com a Milene. Milene, você em nenhum momento pensou, quando você viu a criança, em acionar logo a Guarda Municipal? A primeira coisa que veio realmente na sua cabeça foi tirar esse bebê daquela situação, né, de vulnerabilidade, foi isso? Exato. Foi tirar da rua mesmo, né? E depois tomar as atitudes que deveria ser tomada. Né? Tô te ouvindo, Júlio. Pergunta para Milene, né? Porque assim, a informação que a gente tem é de que ela até deu um nome para este bebê. Pergunta se a informação procede, de como e onde surgiu essa ideia do nome, se ela de repente gostaria de adotar essa criança também.
O Júlio, né, nosso apresentador, está perguntando que se você já teria dado um nome para essa criança. A informação que a gente obteve que você teria já dado um nome para essa criança. Qual que foi o nome? É Samuel. Samuel. E por qual motivo que você deu esse nome? Realmente é uma criança assim que você esperaria, né, ter um bebê, um homem? Por que você pensou em já logo dar esse nome a esse bebê? Porque a gente tá na campanha, né, falando sobre Samuel. Samuel, né, a palavra do Senhor nos relata que Samuel era o filho que a Ana mais desejava. E a gente está nessa campanha. E era praticamente o fechamento, o desfecho dessa campanha. Quando essa criança, ela chegou, ali foi como um sinal para todos ali que estavam presentes mesmo, que Deus ele pode realizar um milagre nas nossas vidas. Então foi um grande sinal, sim. E é uma alegria para qualquer casal, né? Recém-casados, né? Qualquer casal ter uma criança em casa. E você vai continuar, então, acompanhando esse caso, né, Milene? Sim, correto. Tá aí, então, Júlio. Essa foi a informação, então, da Milene. Ela já tinha esse nome, né, em mente. Agora o caso ele vai seguir. A gente continua também nesse caso e traz, né, mais detalhes sobre o caso dessa criança. Mas são essas as informações, perdão. Então, o bebê ele está na maternidade, segue lá em observação e a gente continua acompanhando e traz mais detalhes aqui na programação da RFTV e aqui no Tá No Ar Campinas. Júlio. Cassi, agradeça, né, a Milene por deixar a nossa reportagem adentrar a residência dela, por essa disponibilidade em falar com a nossa reportagem. É uma história que mexe com todo mundo, né? Quando se trata de uma criança, não tem jeito, né? A gente fica mais emocionado, mais emotivo, tem todas as razões religiosas também envolvidas nessa ocorrência, que agora tomara que dê tudo certo para esse bebê, para esse recém-nascido, né? Parabéns mais uma vez, você sempre brilhante, assim como toda a nossa reportagem aqui da RFTV. Cassiane, boa tarde de segunda-feira, boa semana para você. Nós vamos continuar acompanhando este caso, sem sombra de dúvida. Olha só, pode liberar a Cássia já, mas ó, dá uma olhadinha, ó, onde o bebê foi encontrado. Você imagina, 9h30 da noite, sereno, frio. Embora não tenha não ficou muito frio ontem à noite, mas se tratando de uma criança, de um recém-nascido em estado de vulnerabilidade, ele basicamente foi encontrado aqui onde está esse papelão, gente. Todo cobertinho, tudo lá, mas só que abandonado. Agora você imagina as pessoas que estiveram ali na igreja, no estacionamento, entre esses dois carros aqui, ó. Talvez não sejam os carros específicos que estiveram ali, mas entre dois carros, dois veículos, ele foi deixado. Agora você imagina, né? Que triste uma situação dessa para uma mãe abandonar uma criança com 7, 8 dias de vida, ainda com o cordão umbilical seco, mas ainda com o cordão umbilical.